Você já parou para pensar no que é um espaço ou no que é um lugar? Aqui nesse livro de Heidegger, ele apresenta uma discussão em torno daquilo que ele considera o espaço, o lugar, o local, e ele faz uma distinção entre estes conceitos, né? E ele vai dizer que o espaço é aquilo que comporta o livre, o aberto, para um assentamento de alguma coisa ou para o habitar de um homem, né? Do homem no sentido aí de humanidade. O espaço, para ele, é a livre doação de lugares. E a definição de lugar, no dicionário comum da língua portuguesa, que peguei aqui para a gente, ele diz respeito a uma parte do espaço que pode ser ocupado por algo ou alguém. É fácil a gente pensar nisso quando a gente fala do espaço que é a nossa casa, do espaço que é a rua, de um supermercado, de uma praia, da pracinha que está na esquina, dos cômodos da nossa casa, o quarto, o banheiro, o quarto dos nossos filhos. Mas quando a gente pensa em internet, por exemplo, a gente não consegue assimilar a internet como se ela fosse um espaço, um lugar. E se ela é um espaço, se ela é um lugar a ser ocupado. E a questão aqui é como nós ocupamos este lugar que é entendido como virtual. De que maneira você se coloca aí? Quando a gente está falando de existência, a gente tem que considerar que a existência ela é performática. Isso significa que ela assume uma maneira de acontecer, ela é um modo de ser, e a partir desse modo de ser é que ela se relaciona com o mundo, que ela se projeta em direção ao mundo e se relaciona com os outros, com as pessoas. Então é sempre nessa projeção. Quando a gente ocupa a internet, a gente está ocupando de uma determinada maneira. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui ainda não é nem o fato dessa maneira como a gente ocupa a internet, mas é para o fato de que muitas vezes a gente não percebe que quando a gente está no almoço, a gente está numa festa, a gente está na companhia de outras pessoas, a gente sai de um lugar e vai para o outro. A gente sai do convívio do jantar e sai do lugar, vai para outro lugar. Que lugar é esse? O celular, por exemplo, a internet. É recorrente a gente perceber como as pessoas, e a gente mesmo, né? Tá num lugar, tá numa festa, tá com os amigos e de repente abre o celular e faz uma imersão ali em outra dimensão e ali fica. E para além dessa falta de educação com os nossos amigos, com os nossos convidados, com a visita que a gente chamou para nossa casa, acho que a gente também deveria se questionar o fato de que quando a gente cobra dos nossos filhos que eles saiam deste lugar que é a internet, a gente não pode entrar neste lugar ou continuar lá quando eles saem, porque seu filho vai se sentir completamente abandonado. É como se você levasse a criança para uma pracinha e se retirasse, ficasse lá no bar, enquanto o menino está na pracinha sozinho. Então você sai da internet, você manda seu filho sair da internet, mas você mesmo não tem coragem de sair ou não sai por deselegância, por negligência, por falta de educação, ou simplesmente porque a gente está com um hábito recorrente e ainda nem percebeu. Porque é muito difícil a gente olhar para a gente e perceber como que a gente reproduz determinadas situações que a gente faz, cobra que nossos filhos não façam, por exemplo, mas a gente não consegue sair delas.